Muito bem, meus irmãos, a igreja pode se assentar? Muito bem. Nossa, esqueci aqui. E aí, como vocês estão? Hoje pela manhã nós continuamos a nossa série. Tá aqui. Muito bem. Hoje pela manhã nós continuamos a série de Tiago, nós estudamos aí o final do capítulo 1 e entramos no capítulo de número 2. Lembrando que na nossa comunidade a gente tem o costume de estudar os textos bíblicos de maneira expositiva, ou seja, nós não estudamos de maneira temática, escolhemos alguns textos à la carte, os mais legais, porque isso é uma tentação para o pregador, né? Escolher os textos mais legais, e é mais fácil de pregar alguns textos do que outros. Posso dizer aí com certeza para vocês isso. Mas a gente tem o costume aqui na nossa igreja de estudar, porque é um desafio para o pregador, é um desafio para a comunidade estudar o texto de maneira expositiva. Então nós estamos estudando, a carta de Tiago, e o nosso tema geral é esse aqui: descomplique, transformando a fé em ação. Então a nossa iniciativa é olhar para o texto de Tiago, que é um texto direto. Tiago, ele não fica dourando a pílula, né? Ele não fica com gracejos, ele vai direto ao assunto, ele não cria pano de fundo, ele vai falando, ele vai pontuando e ele vai esmagando. A minha sensação, enquanto eu estudo Tiago em casa, é que ele está me esmagando. Eu espero não fazer isso com vocês, tá? Eu espero que isso seja somente a minha sensação em casa. Então, abre o texto aí de Tiago, no capítulo de número 2, versos de 14 a 19. Tiago, capítulo número 2, versos de 14 a 19. Mas deixa eu te mostrar uma coisa, né? Qual que é o ponto da carta do Tiago? Né? A fé move os discípulos a darem passos em obediência radical para moldar e formar o caráter de Cristo em suas pessoas e tornar o evangelho conhecido no contexto onde eles estão inseridos. Então, qual que é a ideia de Tiago? A ideia principal de Tiago é formar nos seus discípulos o caráter de Cristo Jesus. Essa é a ideia. Na verdade, essa é uma ideia recorrente, não é algo novo. Tiago não tirou um coelho da cartola dizendo, olha que coisa maravilhosa. Não, ele está fazendo o que todos os evangelistas e que todos os autores das Sagradas Escrituras estão fazendo. Ele está fazendo a mesma coisa. Qual que é o diferencial de Tiago, talvez? E aqui talvez aqui seja a minha opinião. Qual é o diferencial de Tiago, diferente de todos os outros escritores das Sagradas Escrituras? Primeiro, Tiago era o irmão mais novo de Jesus. Esse Tiago que escreve a carta era o irmão mais novo de Jesus. Isso tem relevância histórica, porque o irmão mais novo de Jesus está dizendo que o irmão mais velho dele é o Deus encarnado. É o Deus encarnado. Então, perceba a relevância histórica. Ele está fazendo uma afirmação pessoal, ele conviveu com Jesus, ele viu Jesus na sua infância, ele conheceu Jesus na sua adolescência e ele reconhece Jesus como sendo aquele que é enviado por Deus para transformar e para trazer redenção à humanidade. Então, primeira coisa que você precisa pensar ao ler o texto de Tiago é essa: existe um diferencial de Tiago para muitos dos autores do Novo Testamento. Tiago é o irmão mais novo de Jesus. Uma outra coisa importante quando você lê o texto de Tiago é que você precisa perceber que Tiago, ele escreve a partir de uma cultura judaica e da sabedoria judaica, que é diferente da sabedoria ou da cultura greco-romana. Então Tiago, ele está partindo de uma sabedoria, de um conhecimento judaico muito explícito. E você vai ver vocês vão perceber que na nossa série de mensagens, muito dos textos, muito das falas de Tiago estão conectados a textos do Antigo Testamento. E isso é muito importante também
quando você está lendo principalmente a carta de Tiago. E uma terceira coisa, Tiago, ele está escrevendo para uma igreja perseguida. Ele está escrevendo para uma igreja que está naquilo que historicamente chamamos da diáspora. Eles foram espalhados pelo mundo por causa da perseguição. E eles são nômades, assim como nós, né? Nós somos exilados, né, do reino de Deus. Nós estamos em exílio até que Cristo Jesus volte e traga o seu governo sobre toda a face da terra. Nós temos alguma característica semelhante, né? Talvez não estamos agora sofrendo uma perseguição física como a igreja do primeiro século que Tiago escreve estava sofrendo. No entanto, nós estamos sofrendo uma perseguição ideológica. E talvez essa perseguição ideológica seja mais perigosa para a nossa fé do que uma perseguição física. Por quê? Porque a perseguição física, você conhece, você consegue identificar o inimigo. A perseguição ideológica, não. A perseguição através do discurso, das ideias, da filosofia, você não consegue muitas vezes identificar o seu inimigo. E em algumas das situações, o seu inimigo parece amigo. Porque em alguns momentos, o discurso, a fala, vai parecer até mesmo evangelho, mas não é evangelho. Vai aparecer até mesmo algo de Deus, mas não é algo de Deus. Então, o que Tiago está fazendo aqui é ajudando a igreja a identificar alguns dos seus inimigos. E eu gostaria de hoje trabalhar com vocês a questão de uma fé ativa. Como que seria uma fé verdadeira, não falsificada? Abre sua Bíblia ou acompanha na projeção o texto que nós vamos ler. Diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se. Se porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Mas se alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Até aqui. Lembra que eu falei, eu espero não esmagar vocês como o texto me esmagou enquanto eu estava estudando. Mas deixa eu te falar qual é o axioma, qual que é a ideia da nossa mensagem. A fé pessoal, desenvolvida em nossos corações pela obra do Espírito Santo, deve ter contornos reais, frutificando em uma vida plena que glorifica a Deus em cada sentimento, pensamento e ação. Olha só, a fé pessoal desenvolvida em nossos corações através da ação do Espírito Santo. Um grande problema do evangelicalismo brasileiro, e muitas vezes do evangelicalismo contaminado pela cultura norte-americana, que é altamente individualista, esse evangelicalismo diz que a fé é algo somente pessoal. E como ser algo somente pessoal, ela não tem a ver com a esfera pública. A Bíblia diz completamente diferente disso. A nossa fé não é algo somente pessoal, somente meu. A Bíblia vai afirmar que a fé é algo público, tanto que em todas as Sagradas Escrituras, a Bíblia vai nos mostrar que a fé bíblica verdadeira serve de testemunho, de uma evidência real do que Deus está fazendo no âmbito da sua vida pessoal. Um testemunho
a todos. Então, veja qual que é a proposta. Deus está fazendo algo em você. E isso deve ter contornos reais, deve ser concreto. Não pode ser utopia. Não pode ser no mundo das ideias. Não pode. A fé cristã não é algo filosófico. A fé cristã não é mais uma doutrina do Oriente que vem para te ajudar a ter paz na vida. Pelo contrário, C.S. Lewis vai dizer uma coisa muito interessante. Se você deseja ter paz na vida, não se torne cristão. É o que o C.S. Lewis ele vai dizer em um dos seus livros. Se você deseja ter uma vida tranquila, deixa eu te dizer uma coisa, não se torne cristão. E perceba, isso tem muito a ver, ou isso vai muito ao encontro daquilo que a nossa fé, o evangelicalismo brasileiro, prega hoje em dia. Porque o evangelicalismo brasileiro prega o quê? Prega que se você tiver de fato uma fé verdadeira, você vai ter o quê? Paz e prosperidade. É isso que o evangelicalismo prega. Mas a fé bíblica, ela é um pouco diferente do que nós ouvimos por aí. Uma outra coisa que você precisa entender enquanto nós lemos esse texto. Esse texto é o texto que vai dar nó na cabeça do Lutero. Tá? É esse texto que vai que vai fazer com que Lutero fale assim, não, eu acho melhor tirar a carta do Tiago lá da Bíblia, porque esse negócio de fé com obras não se mistura. Né? Então, a gente vai devagar. A perícope é muito maior, mas eu não teria tempo, e não seria justo com vocês, e nem comigo como pregador, a gente passar aqui 2 ou 3 horas, né, estudando os textos que tem a ver, os pontos que tem a ver com esse texto. Então veja só o que o Charles Swindoll vai dizer. Este trecho contém a grande tese do livro. Então perceba, o trecho que nós lemos contém a grande tese do livro de Tiago. Tudo que vem antes aponta para ele como se fosse uma seta. E tudo que vem depois é como uma seta que igualmente aponta para ele. Para Tiago, é como se fosse o vértice de uma pirâmide. Ele faz 2 perguntas retóricas, as quais ele mesmo está pronto para responder. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tem obras? Essa fé poderá salvá-lo? E essa é a pergunta que talvez crie medo no nosso coração. Como eu tenho certeza da minha salvação? Em algum momento da sua caminhada cristã, você fez essa pergunta. Como eu tenho certeza de que eu sou uma pessoa salva? E o Tiago aqui vai tentar nos ajudar a responder essa pergunta, com alguns princípios. Então, deixa eu te mostrar alguns princípios que Tiago mostrou para mim e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, a fé coach é falsa e ineficaz. Veja só, na nossa cultura existe hoje a fé coach. E a fé coach, ela é formada principalmente por uma raiz do pensamento positivo, ou do positivismo, né? Da psicologia positivista. Qual que é essa raiz? Se você fechar os seus olhos, se você franzir sua testa, e se você tiver bons pensamentos, o mundo vai mudar ao seu redor. Uma outra coisa que a fé coach nos traz é que existem especialistas. Especialistas, homens e mulheres notáveis, que vão ensinar a você o caminho das pedras. Vão ensinar você. Então, por um preço módico, por um precinho módico, você pode fazer um curso que vai ensinar a você ser uma pessoa muito mais feliz. Muito mais feliz, muito mais realizado. Porque, afinal de contas, essa fé, ela ensina o caminho das pedras.
Tiago vai dizer que isso não existe. Tiago vai contestar isso. Tiago vai escancarar essa nossa vontade de manipular Deus, de manipular a palavra de Deus e de fazer dela aquilo que nós muitas vezes desejamos, mas ela não é. Ela não é. Agora, veja só o que o texto vai dizer. Olha, tanto o começo do versículo de número 14, quanto o final do versículo de número 16, ele tem a mesma expressão. De que adianta? De que adianta? Do que adianta você ter esse tipo de postura? De que adianta você ter esse tipo de fé? Qual é o efeito dessa fé? Agora perceba, qual fé que Tiago está falando aqui? Por que ele está falando? Porque ele está fazendo uma pergunta retórica aos seus ouvintes e ele está esperando uma resposta. A primeira coisa que você vê é que ele fala de necessidades reais. Perceba, do que adianta esse tipo de fé ilusória, coach, diante de necessidades reais? Diante da falta de comida e diante da falta de alimento. E eu sei, eu quero que você tenha calma. Porque talvez você no seu coração fale assim, mas pastor, aqui talvez uma igreja de classe média, a gente não passe por essas dificuldades que os primeiros cristãos da carta de Tiago passavam. E eu vou dizer, ok, não passa. Mas existem outras necessidades reais. O princípio que Tiago está nos colocando aqui é que diante de necessidades reais, uma fé simplesmente positivista, muito mais humanista do que bíblica, não funciona. Não funciona. Agora, perceba, qual seria então a nossa resposta diante dessa fé? Então, perceba uma coisa, se alguém está passando, eu gostaria que você viesse comigo agora. Se algum amigo seu, algum conhecido, irmão da igreja, estivesse passando por necessidades reais, de cuidado, talvez por uma depressão, talvez por um luto, ou a perda de um emprego, ou o final de um casamento, a crise com um dos filhos, uma crise relacional com algum dos filhos. Qual seria a sua resposta? Se a pessoa te perguntasse, falasse para você, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de você. Eu preciso que você me ajude na minha caminhada. Qual seria a sua resposta? O que você falaria para essa pessoa? Bom, não é uma pergunta retórica, não. Eu gostaria de ouvir respostas aqui. Se você quiser dar resposta, eu repito aqui para a câmera, para a gente poder gravar e depois ficar para a posteridade. Porque é fácil somente eu falar aqui, né? E ficar para a posteridade, né? Mas eu gostaria de ouvir o que você pensa sobre isso. Se alguém chegasse e te perguntasse. Bom, deixa eu pensar. Olha o que o texto diz. Se alguém chega na comunidade de Tiago com necessidades reais, o que a comunidade estava respondendo? Vá em paz, meu irmão. Vá em paz. Aqueça-se. Alimenta-se. Até satisfazer-se. Olha, vá em paz. Vá em paz. É mais ou menos assim. Fica tranquilo. Tudo vai dar certo. Olha aqui. Estou orando por você. Fica em paz. Fica em paz. Pensamento positivo. Deus vai trazer uma solução para a sua vida. Percebeu que nós estamos muito próximos dessa fé coach?
Fica tranquilo. Uma vez eu conversando com um amigo, ele falou assim, olha, Wellington, fica tranquilo. Ó, no final vai dar certo, porque se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Não é assim, muitas vezes, que nós agimos? Com uma fé muito mais ligado à vertente positivista humanista do que com a vertente bíblica. Perceba! Tiago, então, está contestando essa realidade, está dizendo, o que vocês estão fazendo? Nossas afirmações são, muitas vezes, o reflexo daquilo que nós acreditamos. Os nossos pensamentos, muitas vezes, refletem aquilo que nós acreditamos. No entanto, nossas ações são mais fortes, ou gritam mais, do que os nossos pensamentos. Não é verdade? E Tiago está dizendo assim para a igreja. Se você de fato quer ter uma fé genuína, a sua resposta aos problemas dos outros, essa resposta ao problema, à luta do seu próximo, deve ter a ver com a sua fé, de fato e de verdade. Ela não pode ser misturada com a cultura. Ela não pode vir diluída com essa ideia cultural que nós temos de uma cultura altamente individualista, altamente egocêntrica, que muitas vezes assalta o nosso coração e nós temos preguiça. E deixa eu te falar uma coisa, nós temos preguiça de nos envolvermos com as pessoas. Nós não temos medo, nós temos preguiça de nos envolvermos com as pessoas. Sabe por quê? Eu vou ser sincero com vocês. Pessoas cansam. Não cansam? Já que vocês não querem confessar os seus pecados para mim, deixa eu confessar meus pecados para vocês, porque as nossas misérias nos unem, sabe? Uma coisa que une pessoas são misérias, né? Então deixa eu confessar as misérias para você ver se você se identifica. Eu tive a coragem, numa cultura altamente egoísta como a nossa, ter 3 filhos. Né? Isso é ser altamente cultural hoje em dia. Tá? Então, quem tem 3 filhos está embarcado na cultura do reino de Deus. Né? Deixa eu fazer aqui, né, o meu merchandise da fé. Ok? Da minha fé. Deixa eu exaltar a minha fé aqui um pouquinho. Né? Sem modéstia, sem falsa modéstia. Mas em alguns momentos, eu paro e penso, meu Deus, o que eu fui fazer? Porque às vezes, ou melhor, às vezes não, quase sempre, o Arthur está discutindo com o João Pedro. E agora tem a Bia, que ela não discute com ninguém, mas ela sabe gritar como ninguém. Então você pensa o seguinte, o João começa a discutir com o Arthur sobre quem vai ser o próximo no videogame. E a Bia, ela não está discutindo sobre o videogame, mas ela está gritando, simplesmente para chamar a atenção. E daí você pensa assim, meu Deus, como isso é cansativo. Tem as coisas boas, mas em alguns momentos, você pensa, meu Deus, que investimento que eu fiz aqui. Que investimento. O fato é uma coisa. Nós temos dificuldade de nos envolvermos com pessoas. E por sermos altamente egoístas, nós pensamos dessa forma. Nós não queremos. Esses dias eu cheguei numa roda de amigos e o cara falou assim, viu, esse aqui é o nosso irmão corajoso, ele tem 3 filhos nos dias de hoje. E eu não estou falando isso para me exaltar, eu estou falando isso com dó de uma geração
de pais, da minha geração de pais. Sabe por quê? Porque a minha avó teve 9 filhos, por parte de pai. E por parte de mãe teve 11. E eles sobreviveram. Em uma situação muito mais precária que a nossa hoje. Em uma situação muito mais precária que a nossa hoje. E nós temos muito mais conforto, mas nós somos altamente egoístas. Então perceba, uma fé genuína não é indiferente, mas ela é comprometida com as pessoas que estão à sua volta. Perceba o que João na sua primeira carta vai dizer no capítulo 3, nos versos 17 a 20. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja só, se tem um irmão próximo de você que está passando por necessidade, por dificuldade, por lutas, por problemas, e você tem os meios de ajudá-lo, mas você não ajuda, o que o João está dizendo aqui? O que o João está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: o amor de Deus não pode permanecer em você. Olha o que ele continua dizendo, verso 18. Filhinhos, não amemos, perceba, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não amemos somente no blá blá blá. Não falemos somente... não sejamos o povo do discurso. Sabe por quê? Isso aqui é algo que eu tenho tentado mudar, tanto na minha vida quanto na vida da nossa comunidade. De duas uma, ou nós paramos de falar de amor, porque nós não amamos. Porque o meu medo é o seguinte, a gente falar que nós somos uma comunidade amorosa, que nós amamos as pessoas ou o próximo como a nós mesmos. E isso ser mentira. E se isso é mentira, isso mais me assemelha, perceba, isso vai mais me assemelhar ao diabo do que a Cristo. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então você precisa tomar cuidado, às vezes, com o seu discurso, é o que João está dizendo. Você está falando, mas você não está agindo. Eu sei, o texto, mais uma vez, trata de necessidades. Mas, por exemplo, se você identifica que algum dos seus irmãos aqui tem dificuldade de organização, o que você faz com essa pessoa? Você massacra ela porque ela tem dificuldade de organização, ou você discipula ela para se tornar uma pessoa organizada? Sabe o que a gente gosta de fazer? Massacrar. E nós temos dificuldade de nos envolver com a pessoa. Porque nós temos preguiça de ensinar. E deixa eu te lembrar, preguiça é um pecado capital. Mas a gente tem. E o texto continua dizendo, assim saberemos, olha lá, assim saberemos que somos da verdade. Assim saberemos que somos da verdade. Assim saberemos que somos o quê? Salvos. Que somos da verdade. Que vivemos na verdade, porque Cristo é a verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele, ou seja, não teremos mais medo diante do Pai. Por que nós temos medo diante do Pai? Porque o nosso coração nos acusa a respeito da nossa hipocrisia. Então nós ficamos com medo, porque afinal de contas, Deus sonda e conhece o nosso coração. Versículo 20. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração,
e sabe o quê? Todas as coisas. Primeiro ponto. Temos mais dois. A fé estética é falsa e ineficaz. Então, primeiro, a fé coach, ela é falsa e ineficaz. Porque ela é cheia de caminho das pedras, mas não existe envolvimento nenhum. Deixa eu dar uma parada aqui, só para lembrar. Eu tenho muitos amigos coach, sérios. Coach sério. Sabe o que é coach sério? Coach sério é aquele que se envolve com o seu mentoriado. Existe sim mentoria séria. Mas eu vou dizer, dos 95% ou dos 100% dos coaches, 2% são sérios. O resto está só enganando. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Mas deixa eu voltar aqui só para não dizer que não existe isso, não. Só para dizer que está tudo certo. Vamos lá, verso 17 e verso 18. Diz o seguinte: assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Perceba, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, se não tiver as evidências das obras. E aqui a gente para. Então quer dizer que nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Eu não estou dizendo para você que você agora vai ter que fazer boas obras para alcançar a salvação. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é que existe uma evidência real, palpável. Lembra? Contornos reais. Existe uma evidência real, palpável, sobre a sua fé. E você precisa vivenciar isso. A fé precisa ser algo vivencial. Perceba, a fé não é um cosmético que usamos para nos tornarmos mais atraentes. Não é um cosmético. Qual que é o problema do cosmético? Assim, né? Perguntei para minha esposa para ver se eu estava certo. A maquiagem de uma mulher é para ajudar ela a se tornar mais bonita do que ela já é. Porque a minha esposa é muito bonita. Então, quando ela se maquia, ela fica muito, mas muito mais bonita do que ela já é. Mas ela não precisava disso, não precisaria, tá bom? Mas quando ela fala, vou sair com você, meu amor, aniversário de casamento, ela vai lá, se maquia e fala assim, meu Deus do céu, que sorte grande eu tive. Certo? Neste momento, o cosmético serve para quê? Para tirar algumas imperfeições. A questão é, esse cosmético, essa maquiagem, retira a imperfeição de forma integral ou ela esconde? É isso que eu estou dizendo. A fé estética, ela esconde as imperfeições do nosso coração, mas ela não transforma o nosso coração. E aqui está um porém. Aqui está um porém. Você precisa perceber se a sua fé é estética ou não. Porque isso pode acontecer. Eu posso ter uma fé estética que esconde as imperfeições. Eu falo como crente. Eu cheiro como crente. Eu me visto como crente. Eu ando como crente. Mas no fundo, eu não sou crente. Eu não sou um discípulo. Olha só, Jesus ele vai dizer nos evangelhos. Vai chegar um dia que muitos chegarão a mim e dirão o seguinte: Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios. Em seu nome nós pregamos o evangelho. Em seu nome, Senhor, nós realizamos curas e milagres. Em seu nome nós fizemos.
Daí Jesus, ele para, ele olha para essas pessoas e diz o seguinte: eu não os conheço. Pergunta: se você vê alguém pregando em nome de Jesus, se você vê alguém promovendo milagres em nome de Jesus, se você vê alguém construindo coisas, projetos, planos, ações missionárias, seja lá o que for, em nome de Jesus, você julga essa pessoa como? Como crente. Mas Jesus diz não. A fé daquela pessoa é cosmética. Ele enganou muito bem. Ele viveu na história como um discípulo, mas ele não é discípulo. Aqui está um porém que muitas vezes nós não queremos confrontar o nosso coração. Você vive na história como um discípulo, mas você não é discípulo. Isso é sério, gente. Isso tem a ver com a sua eternidade. Eu não estou brincando. Isso talvez seja a conversa mais séria que nós estamos tendo desde que eu cheguei aqui como pastor. Isso tem a ver com a sua vida eterna, tem a ver com aonde você vai passar o resto da sua existência. E se você não assume que você tem, se você não assume que você tem uma fé cosmética, uma fé estética, que é bonita, que tem cheiro, que tem aparência, mas na essência você não é. Você precisa arrepender, você precisa ter um movimento de arrependimento. Você necessita disso. É sério. É verdadeiro isso. Tiago não está brincando com a igreja a qual ele está escrevendo. Eu não estou brincando com vocês aqui. Perceba o que o texto vai dizer. Verso de número 18. Mas alguém dirá: se você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O Eugene Peterson ele vai traduzir da seguinte forma, isso aqui. Vocês não podem mostrar obras separadas da fé. Assim como não posso mostrar minha fé separada das obras. Fé e obras e fé encaixam-se como uma luva. Você vive dessa forma. São coisas que caminham juntas. Enquanto você demonstra sua fé, você faz as obras de Deus. São coisas que estão juntas, você não tem como separar. Lembrou? Perceba, Tiago é alguém que fala sobre integralidade da fé. Muitas vezes, porque nós somos muito mais greco-romanos do que judeus, do que orientais na nossa cultura, muitas vezes nós olhamos para as coisas, para os princípios bíblicos de maneira fragmentada. Nós olhamos, isso aqui é fé, isso aqui é obras, isso aqui é dons do Espírito, isso aqui é salvação, isso aqui é santificação. Não, na verdade, tudo isso tem intersecções, ligações. Não dá para você separar isso como caixas de um arquivo. Não, hoje eu vou acessar a caixa do arquivo fé. Não tem isso. É tudo uma caixa só. Discipulado cristão é uma caixa só. Você vive aquela caixa de maneira integral. E é o que o Eugene Peterson coloca, e também é o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Veja só uma coisa interessante que Paulo está dizendo aqui em Efésios. Primeira coisa, você em Cristo é uma obra de Deus, é uma obra-prima de Deus. Você é realizado, olha lá o que Paulo está dizendo. Porque somos criação de Deus realizada. A ideia é aperfeiçoada aqui. Todos nós somos criação de Deus. E quando Paulo diz, nós somos criação de Deus realizada em Cristo,
Ele está falando, Deus está aperfeiçoando. É como se, sabe o final da obra de um artista, de um artesão, que ele pega lá eu não sei a ferramenta, mas ele pega aquela ferramenta mais delicada e vai quebrando para dar aquela ajeitada. É isso que Paulo está falando aqui. Você é isso. Daí ele vai dizer o seguinte, você é isso para realizar boas obras. Então Deus está fazendo algo em você. Agora veja bem, Deus está construindo algo em você, e como resposta daquilo que Deus está fazendo em você, você está fazendo o quê? Boas obras. Não é o contrário. Essa é a dinâmica. Agora, veja, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, Deus separa para cada um de nós uma porção de boas obras. Isso aqui tem a ver com sinergia. Você trabalhar junto com Deus. Deus separou boas obras para você realizar. Mas se você não estiver nem aí, ok. Quem perdeu foi você. Você não participou do que Deus está fazendo na história. Você não foi aperfeiçoado na graça e no poder de Deus. Mas Deus, Ele separou algo para você. Então veja só, a fé genuína não é invisível, não é estética, mas pode ser vista, palpável. Eu gostaria de lembrar de uma história aqui. Marcos, capítulo 2, de 1 a 12, se eu não me engano, se não me falha a memória. Você conhece essa história, que ela é muito famosa, nós contamos ela várias vezes. Você já ouviu várias pregações sobre essa história. É a história de um paralítico. Jesus está em uma casa, está ensinando o evangelho a algumas pessoas, curando algumas pessoas, fazendo o ministério, e Jesus está dentro de uma casa. E a porta daquela casa está fechada. A multidão ocupa de tal maneira a porta daquela casa, as janelas, e Jesus, e existe um paralítico e seus amigos que não conseguem adentrar a casa. Daí, um dos amigos olha e fala assim, vamos, já que a gente não consegue ir pela porta, vamos pelo teto. E diz o texto bíblico que eles abriram um buraco no teto. Eu não sei como é a construção, ou como se dava a construção das casas do Oriente Próximo. Mas deve ter feito um barulhão do caramba. Imagina, você subir 4 caras, subir os amigos, né? Alguns dizem que serão 4, mais o paralítico, né? Subir os caras no telhado, quebrarem o telhado, para descer o paralítico por uma corda. É um negócio, assim, estrondoso. Porque quebrou, abriu luz, caiu poeira. Jesus está ensinando e começa a cair poeira. É um negócio, né? Desconfortável. Mas olha só o que Jesus vai dizer no versículo de número 5. Vendo-lhes a fé. A fé pode ser vista. Jesus está dizendo isso. Vendo-lhes a fé. É tão verdade que a nova tradução da linguagem de hoje vai dizer, Jesus viu que eles tinham fé. Como que Jesus vê que aqueles homens e aquele paralítico tenham fé? Por aquilo que eles realizaram. A fé é palpável. A fé dá para ser vista. Ela não é uma ideia distante de nós. Ela é algo que você consegue ver. Tanto o Jenny Peterson vai dizer o seguinte, impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico, filho, eu perdoo os seus pecados. Olha, o Eugene Peterson vai traduzir assim, Jesus ficou impressionado com as atitudes daquelas pessoas. Agora, bem para a nossa realidade. Qual foi a última vez que você impressionou Jesus? Qual foi a última vez que você impressionou Jesus? Você assistiu o filme Carruagens de Fogo?
Não assistiu? Tem uma música famosa do Carruagens de Fogo. Bom, é um filme antigo. Se você é muito jovem, talvez você não tenha assistido. Mas o filme conta a história de um missionário chamado Eric Liddell. Eric Liddell, ele é um missionário e ele vai para Olimpíadas, ele vai correr nas Olimpíadas. Né? E chega o dia da corrida, ele é especialista, se eu não me engano, depois você assiste o filme, nos 100 metros rasos. Mas os 100 metros rasos acontecem num domingo. E o Eric Liddell, ele é um crente fervoroso. No dia do Senhor, ele faz o quê? Ele não corre. Então, ao dia do Senhor, eu não vou correr, não adianta, pode falar o que você quiser, não vou correr. Ele não corre. Na segunda ou na terça, outro dia da semana, que vai ter, ele tem a prova dos 250 metros, acho que é 250 metros, alguma coisa assim, né? E o Eric Liddell, ele vai correr. Um dos amigos chega para o Eric e diz assim, viu, por que você vai correr? Você já perdeu a sua prova ali. Por que você está fazendo isso? O Eric Liddell olha para aquele amigo, entre aspas, e ele diz o seguinte, quando eu corro, Deus sorri. Porque quando eu corro para a glória de Deus. Medalha de ouro do Eric Liddell. Eu não estou falando somente das suas obras em relação à sua vida de fé. Eu estou falando no seu dia a dia. Qual foi a última vez que você deixou Jesus impressionado? Qual foi a última vez que Jesus sorriu com aquilo que você estava fazendo? Sabe? Eu não sei se você já teve esse sentimento de que Deus, de que Cristo, na eternidade está feliz com aquilo que você está fazendo. Eu não sei se você não teve, meu irmão, ora para você ter essa experiência. Porque ela é fantástica. Último, e a gente encerra. A fé intelectual é falsa e ineficaz. E olha o que o texto vai dizer. Você crê que existe um só Deus? Lembra que eu falei para vocês que o Tiago, ele é um judeuzão? E aqui você vê essa ideia, principalmente nesse momento aqui. Porque o que Tiago está fazendo? Essa declaração vem diretamente da antiga confissão do judaísmo chamada Shema, que é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Portanto, quem fala isso, conhece bem os fundamentos de uma boa teologia. Quem está falando, quem está dizendo, proclamando, você crê que só existe um único Deus, é alguém que está proclamando uma boa teologia, segundo a própria teologia bíblica. Ele dá assentimento intelectual à verdade. Mas essa verdade não penetrou o seu coração, nem chegou às suas mãos e pés. Porque a fé não é intelectual. Olha o que o Tiago está dizendo. Você crê nisso? Muito bem. Muito bem, porque você é ortodoxo na sua fé. Muito bem, porque você tem a resposta certa. Muito bem, porque você pensa de maneira direitinha. Muito bem por isso. Mas qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Veja, primeiro, por mais central e ortodoxa que a verdade possa ser, ela não é suficiente. Ela não é suficiente. Segura sua onda que eu vou te mostrar isso. Segundo, para qualquer um que seja tentado a reduzir o cristianismo genuíno, a dizer que coisas certas, a dizer as coisas certas, Tiago aponta para uma verdade desconfortável, mas inegável. Até mesmo os demônios creem. Olha só, Tiago ele pega uma afirmação teológica da Shema. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. E ele fala, vocês creem
em um único Deus verdadeiro, deixa eu te dizer uma coisa. Até os demônios creem. O que faz você diferente disso? É o que o Tiago está dizendo aqui. Sabe por quê? Porque no inferno, no reino demoníaco, não existe ateu. Não existe. Ateu é uma invenção moderna da cultura ocidental. Mas não existe. Agora veja, olha o que ele diz. Até mesmo os demônios creem. Agora pasme você, não fui eu que escrevi isso. Foi o Tiago. Então você fique bravo com o Tiago, ok? Até mesmo os demônios, eles creem e eles fazem o quê? Eles tremem. Eles creem em quem Deus é. Eles creem na grandeza de Deus. E eles tremem. E eles tremem. Terceiro, uma profissão de fé sem ação não é mais do que ar quente. É marca da fé falsificada. É apenas alegações, é apenas afirmações certas. E não faz nenhuma diferença ou transformação real na forma como nós vivemos. Isso é uma verdade que Tiago está trabalhando na vida daqueles discípulos. Agora veja, eles tremem. E a ideia aqui é essa. Tiago afirma que os demônios sabem o suficiente da grandeza de Deus para tremer diante dele. Os demônios sabem quem é o grande Deus criador de todas as coisas. No entanto, porém, eles não são afetados pelo que eles sabem sobre Deus. Eles não são afetados. Seu estado de rebeldia é perene. Vem para a nossa vida. Você tem as respostas certas a respeito de Deus? Você sabe quem Deus é? Você sabe da onipotência, da onipresença, da onisciência? Você tem o credo apostólico decorado na sua mente? Deixa eu te perguntar, você tem isso? Você respondendo no seu coração, eu tenho. Agora deixa eu ir um pouco mais fundo com você. O quanto isso tem transformado a sua vida? O quanto... Vem comigo. Estou acabando. Prometo para vocês que eu estou acabando. Eu me empolguei, mas eu estou acabando. O quanto o Evangelho de Cristo Jesus, o quanto você sabe do Evangelho, tem transformado a sua vida. Tem afetado você. Tem modificado os seus desejos, as suas afeições. O quanto. Eu sei do poder, eu sei... Sabe por quê? Paulo vai dizer uma coisa muito interessante que nós não levamos Paulo a sério. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu espero que muitos de vocês não sejam mestres. Ou seja, eu espero que vocês não tenham conhecimento pleno das coisas de Deus, porque afinal de contas é uma coisa. Porque quanto muito mais você sabe de Deus, muito mais lhe será o quê? Mas você não leva a sério isso. Ah, me desculpa, você não leva a sério isso. Sabe por quê? Porque se você levasse a sério isso, todo domingo que você chegasse numa comunidade cristã, seja essa ou qualquer outra que leva a Bíblia a sério, e você ouvisse um bom sermão, e isso impactasse o seu coração, a sua segunda-feira seria diferente. A sua segunda-feira seria diferente.
Então deixa eu convidar você a 2 movimentos. E a gente termina. Primeiro, a verdadeira fé não é meramente sentimental, desejar o bem a alguém sem fazer nada para ajudá-lo. Não é meramente uma religiosidade vazia, afirmar que algo é verdade, mas que não faz diferença para a maneira como você vive. Então a verdadeira fé não é isso, não é nem sentimental e nem uma coisa, um credo vazio que você sabe, mas isso não afeta a sua vida. 2 perguntas para você baixar sua cabeça agora e orar. Primeiro, que evidências há em sua fé que não é meramente sentimental? Quais são essas evidências? Segundo, que evidência existe que sua fé não é meramente um credo vazio? Quais são as evidências disso? Não quero que você responda para mim. Sabe por quê? Eu quero que você leve a sério um negócio. Jesus ele diz o seguinte: onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou presente. Não é isso que ele diz? Então deixa eu te dizer uma coisa. Eu creio piamente nisso. Eu creio que Jesus, hoje, de maneira misteriosa e milagrosa, está presente em cada comunidade que se reúne no nome dele. E ele está aqui. E eu quero que você responda a isso, não a mim, a ele. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Tenha um tempo de oração. Pai, nós estamos diante da mesa do Senhor, ó Deus. Essa mesa que simboliza a reconexão, ó Pai. Simboliza e demonstra a Deus que nós, com todo o nosso esforço, não seríamos capazes de restabelecer aquilo que nós perdemos no Éden por uma decisão da própria humanidade. Mas o Senhor, de maneira graciosa e amorosa, entra na história, na pessoa de Cristo Jesus, e traz a Deus redenção, regeneração e transformação a todo aquele que pede, a todo aquele que se aproxima do Senhor com o coração contrito. O Senhor não o rejeita. E nessa noite, ó Deus, nós nos aproximamos do Senhor dessa forma, Pai. Ouvimos a Tua palavra, buscamos a Tua presença, pedimos perdão pela dureza do nosso coração. E agora, Senhor, através do sacramento da ceia do Senhor, traz, ó Deus, o alívio da graça. Traz, ó Deus, o shalom do Pai sobre nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por alimentar o nosso coração com a esperança do sacramento da ceia, Senhor. Nós somos gratos, ó Pai, porque apesar das nossas imperfeições, o Senhor se mantém fiel, ó Deus, ao Teu povo. Perdoa-nos, ó Deus, recebe a nossa adoração. Reorienta o nosso coração, ó Deus, através da ação poderosa do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está presente aqui. O Senhor conhece a luta, o Senhor conhece as dúvidas, o Senhor conhece a dor, Pai. Cura essa dor, ó Deus. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo,
o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Uma excelente noite de domingo a todos vocês.